Bom dia, valentes do Altíssimo. Nesta manhã, a nossa meditação está em Ezequiel, capítulo 37. Vamos ler a partir do versículo 1, que diz assim: A mão do Senhor veio sobre mim, e o Espírito do Senhor me levou a um vale cheio de ossos. Ele me conduziu por entre esses ossos, que cobriu o fundo do vale, espalhados por toda parte e completamente secos. Então ele me perguntou: Filho do homem, acaso esses ossos podem voltar a viver? Respondi: Ó Senhor soberano, só tu o sabes. Então ele me diz: Profetize a estes ossos e diga: Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor soberano: Soprarei meu espírito e os trarei de volta à vida. Porei carne e músculo em vós e o cobrirei com pele. Darei fôlego a vocês e voltarão à vida. Então saberão que eu sou o Senhor. Aleluias. Assim anunciei essa mensagem, como ele me havia ordenado. De repente, enquanto eu profetizava, ouviu-se em todo o vale o barulho de ossos batendo uns contra os outros, e os ossos de cada corpo estavam se juntando. Então, enquanto eu observava, músculos e carne se formavam sobre os ossos. Em seguida, a pele se formou para cobrir os corpos, mas ainda não respiravam. Então ele me disse: Filho do homem, profetiza aos ventos, anuncie-lhes uma mensagem, diga: assim diz o Senhor soberano. Ó fôlego, vem dos quatro ventos, sopre nestes corpos, mortos, para que voltem a viver. Anunciei a mensagem como ele me havia ordenado, e o Espírito entrou nos corpos. Todos eles voltaram à vida e se levantaram, e formavam um grande exército. Glória a Deus. Aleluias. Amados, eu quero destacar três coisas na leitura deste texto hoje para a nossa meditação. A primeira coisa é que Deus pode nos levar, nos conduzir a vales de ossos secos, pode nos conduzir a desertos. O Espírito do Senhor pode fazer isso, como fez com o próprio Jesus, levou ao deserto. E quando o Espírito Santo de Deus nos conduz ao deserto, ele tem um propósito. E com certeza o propósito não é nos destruir, não é nos fazer chorar, não é nos fazer lamentar, não é nos maltratar. Não, é nos dar uma experiência nova, uma experiência de poder, uma experiência sobrenatural, uma experiência onde ele mostra a sua força e a sua grandeza. É onde realmente nós vamos encarar o nosso eu fraco, a nossa impotência e contemplar a grande onipotência do Senhor. Foi isso que aconteceu com Jesus, foi isso que aconteceu aqui com Ezequiel. Ele foi conduzido pelo Senhor, aqui fala: a mão do Senhor veio sobre mim e o Espírito do Senhor me levou a um vale cheio de ossos secos. Você tem estado em um vale de ossos secos? Você tem estado em um deserto? Busque essa experiência linda com o Senhor. Busque depender totalmente do Senhor. Pare de reclamar, de espernear e deixe Deus agir e te mostrar quem é Deus nessa situação, neste vale. Esse é o primeiro ponto que eu quero dizer a você. O segundo ponto que eu quero dizer é que nós precisamos obedecer à voz do Senhor. No deserto, ele fala conosco que nós precisamos ouvir a sua voz e obedecê-la. Quando Jeremias foi conduzido ali também na casa do oleiro, o Senhor fala: desce à casa do oleiro. E ele desceu e foi lá contemplar ali as rodas, né, trabalhando com o barro. Aqui Ezequiel estava ali no meio deste vale e o Senhor fala com ele. E o que o Senhor fala com ele? Filho do homem, acaso esses ossos podem voltar a viver? Ele queria uma resposta de Ezequiel. Ele queria ver o que Ezequiel ia dizer. Ezequiel falou o quê? Ó Senhor soberano, só tu o sabes. Então a resposta não é nossa, a resposta é de Deus. A resposta sempre será do Senhor. Em todos os momentos de nossas vidas, a palavra do Senhor fala que o homem faz plano, mas a resposta certa vem do Senhor. Então ele tinha a resposta, mas ele queria ver o que o Ezequiel dizia. Ezequiel ia dizer assim: não tem como não. Como que isso aqui vai viver? Esse vale de ossos secos, a primeira impressão, né, se for responder na força ali, né, interior, no entendimento humano, é que não teria jeito. Mas Ezequiel disse: só tu sabes, Senhor. Então entenda isso. A resposta vem de Deus. A sua resposta é negativa diante de uma situação de deserto. A sua resposta é não, é impossível, eu não dou conta, não tem jeito. Essa é a sua resposta em caminhos, né, desse jeito, em vales. Mas a resposta não é a sua. Busque a resposta de Deus, porque a resposta de Deus é que vale, e obedeça o que ele lhe disser. É isso que precisa acontecer. Ezequiel disse: Senhor, tu sabes.
Ele não se atreveu a dar uma resposta humana, a própria resposta dele, né? Mas ele falou: Senhor, tu sabes. E o Senhor sabia mesmo. E o Senhor falou: eu sei mesmo, eu vou fazer esses ossos aqui ter vida. Eu dar vida para esses ossos. E deu, né? Então ele obedeceu e o Senhor fez. E a terceira coisa que eu quero dizer a você é que, por mais que seja impossível uma situação, por mais que você olhe e não veja nenhuma saída, e você diga, não tem jeito, não tem como, sempre há uma solução, sempre há uma saída no Senhor. Era impossível acontecer o que aconteceu aqui, olhando para este vale cheio de ossos secos. Mas o Senhor trouxe vida a este vale, trouxe vida, e diz que aqui, depois de tudo que o Senhor fez, ele soprou, né, o fôlego de vida, e ali, sobre aqueles corpos mortos, houve o quê? Um exército sendo formado. Então Deus pode formar do nada, Deus pode fazer acontecer de onde a gente nem imagina, porque Ele é poderoso, soberano para fazer infinitamente mais do que tudo o que pensamos ou sonhamos. Amém? Então, fique com essa palavra no seu coração nesta manhã. Que Deus te abençoe, abençoe sua casa, sua família, que Deus abençoe o Brasil e as nações. Pastora Vênia, Goiânia, Goiás.